Senhoras, senhores, sábado, aqui estamos nós de volta. E dessa vez teremos também novidades. Como já disse, toda semana nós temos um monte de novidades. Eu inicialmente queria atender ao pedido aí de alguns amigos interessados e tentar explicar o que está rolando nesse lance do desvio de 6,3 bilhões de reais dos aposentados. Eles não estão entendendo o que aconteceu, nem o que está acontecendo e nem por que aconteceu. Vou tentar explicar para vocês para que tirem as dúvidas. Mas antes, eu tenho que pedir a vocês a seguinte gentileza. Não só assistam essas minhas colocações, como divulguem ao máximo. É o único caminho que eu tenho, a única vertente que eu tenho para realmente me tornar conhecido fora das áreas que eu já sou conhecido. Então, nós temos que divulgar as minhas mensagens, porque no Brasil é assim, o Cacareco era um hipopótamo que todo mundo conhecia, foi eleito deputado federal. A mesma forma, um rapaz que fazia gracinhas em São Paulo, Tiririca, né? E também foi eleito com 1 milhão de votos. O brasileiro adora pessoas conhecidas. E por isso é que nós estamos com esse problema na mão atual. Deputados, senadores, presidente, juízes, pessoas que são conhecidas e que permanecem no cargo anos após anos, períodos após legislaturas após legislaturas, permanecem no quadro, são conhecidos só por isso. E a qualidade, e os efeitos, e o passado, e a maneira de agir, e o pensamento, etc., nada disso importa. É por isso que nós não conseguimos renovar os nossos quadros de políticos, e de gestores, e de prefeitos, só os conhecidos. E todo aquele como eu se aventura a uma pré-candidatura à presidência, simplesmente é ignorado. O pessoal não toma conhecimento, não quer saber. Eu até tenho me surpreendido com algumas manifestações de pessoas que eu nunca imaginei que tivessem ouvido falar de mim, que me perguntaram na rua, ou em alguns lugares que eu estive, como é que está a sua candidatura? Pô, achei legal. Falei, estou lutando aqui contra a maré, né? Sozinho. Mas eu acho que é uma forma que eu tenho de colaborar, de cooperar e tentar, se for a vontade de Deus, conseguir dar uma mudança legal nessa bagunça, que está bagunça. Mas eu preciso que vocês, já que vocês não querem fazer uma revolução, já que ninguém quer sair do comodismo, né? Revolução não é o que estão dizendo, luta armada, sangue para tudo que é lado, cadáveres decapitados, padrão Mao Tse Tung, padrão Stalin, padrão grandes assassinos da humanidade. Não estou falando disso, não. A revolução quer dizer tudo que você quer trocar, você quer mudar. É uma forma de revolução. E nada pejorativo, nada agressivo, nada antidemocrático. A democracia surgiu de uma revolução. Né? Se lembra, era um império, houve uma revolução e nesse momento nós passamos a ser uma república. Bom, se entrar no mérito dessa questão que é muito interessante, mas eu preciso que então que é pela via do voto que seja dada oportunidade a pessoas, não precisa ser basicamente eu não, mas pessoas que queiram participar de alguma forma, com algumas ideias, algum comportamento que possa melhorar a vida de todos nós, que a coisa está braba, a coisa está complicada. Em termos de conseguir viver com o dinheiro é pouco, vamos falar, eu peço que vocês entendam e divulguem e ajudem, porque é uma forma que nós vamos ter de fazer isso. A Revolução Francesa teve 3 camaradas, 4, Rousseau, Voltaire, Diderot, D'Alembert. Os 4 caras conseguiram, através de manuscritos, fazendo divulgação de que era injusto, que tudo era uma grande safadeza, que os nobres comiam lagosta nos gabinetes, enquanto os pobres não tinham nenhum pão para comer. E é o que está acontecendo hoje em dia aqui novamente. Enquanto o judiciário, o presidente,
a entourage presidencial vai viajar para o mundo inteiro às custas do pessoal que não tem dinheiro para comprar um pão, um ovo ou um café. E esse dinheiro sai do bolso desse povo. E, infelizmente, que vocês têm que dar um jeito nisso, temos que mudar essa regra do jogo. E tem que confiar em pessoas como eu que dizem que nós vamos mudar essa regra do jogo. Existem outros tantos aí que também pretendem mudar a regra, mudar as coisas, e para isso precisam que vocês entendam as mensagens que estão sendo passadas. Bom, então, vamos voltar então à vaca fria do lance do INSS. O que aconteceu? Nós temos cerca de 4 milhões de aposentados, 4 milhões de aposentados, que de uma forma ou de outra pensaram em se filiar a algumas sociedades, entidades e grupos que prometiam vantagens aos aposentados. Olha só, nada errado. Tem grupos, entidades sérias, honestas, que ofereceram o seguinte: você se filia à Associação Brasileira dos Aposentados Amigos. Não sei se existe isso, mas é um exemplo. Aí a pessoa aposentada se filiava. Para se filiar, ele pagava uma pequena taxa, R$10, R$20, R$5, sei lá quanto. E aí essa associação juntava o dinheiro de todo mundo, oferecia convênios com médicos, dentistas, viagens, uma série de pequenas vantagens de dia a dia, como se fosse um clube. Só que eles frequentavam relativamente. Mas o que aconteceu? Onde é que se deu a roubalheira? A roubalheira se deu no seguinte: como é que isso funcionou? As entidades perceberam que grande parte dos filiados não participavam de nada, não tinham nem conhecimento do dinheiro que foi descontado, que era reajustado todo ano. Aí começou a surgir uma infinidade de associações, de grupos, vamos falar de clubes, para oferecer vantagens para associados. Só tinha um detalhe, esses grupos que causaram o rombo de 6 bilhões, um detalhe pequeno. Eles esqueceram de convidar, de fazer propaganda ou de oferecer qualquer coisa aos aposentados. Mas inseriram os aposentados dentro dos seus grupos, colocaram dentro. Como é que começou a corrupção? Primeiro, criaram grupos e clubes e associações não legalizadas, primeira coisa. Depois, conseguiram, através de propina, de dinheiro, de corrupção do INSS, conseguiram que o INSS fornecesse a lista dos aposentados. Nome, CPF, endereço, todos os dados dos aposentados, todos os dados. E aí começaram a colocar dentro das associações aposentados que não pediram para entrar nas associações. E como aparentemente eles entraram, mesmo não sabendo, passaram a descontar dinheiro deles dos salários. Vamos fazer uma conta aqui rápida. 4 milhões de associados, de aposentados, que foram associados. 4 milhões. Vamos dizer que cada um pagasse por mês R$10. R$10. 40 milhões vezes R$10 são 40 milhões de reais a ser distribuído entre a patota que participou desse roubo. INSS, associações, governo, entidades de regulamentação do INSS, associações frias, uma cadeia enorme de corrupção montada pela grana. Estou falando em 40 milhões por mês. E estou falando em R$10, mas tinha valores mais altos. E o aposentado, a grande maioria desinformada, porque ele não tinha pedido nada, olhava no contra-cheque e via R$20, 22, 15, 14, 8, 10, não importa. Todo o dinheiro era muito, quando eram muitos. Tinha uma dessas associações que estava registrando 1.500 associados por dia. Imagina o volume de grana que isso rendeu. Pegaram até um elemento da Polícia Federal com $200 mil na mão que fazia parte desse esquema. E esse esquema foi que gerou esses 6,3 bilhões de reais que foram apropriados como furto, como golpe, como estelionatário, como estelionato.
por parte das associações e dos elementos envolvidos nisso. Aí começa a churumela do processo todo. Olha só, existe uma regra que diz que sim, o chefe é o responsável por tudo que acontece e deixa de acontecer. Aí o presidente do INSS, que estava envolvido nisso, porque estava ocorrendo na barba dele, e não é possível que ele não soubesse disso, porque os relatórios estavam chegando e chegavam desde 2016. Esse troço não nasceu agora nesse governo. Nesse governo do Lula, ele explodiu pelas facilidades, pelo ambiente que é teu negócio, erva daninha. Quando a erva daninha encontra um local bom para vicejar, ela se espalha. Então, aconteceu desde 2016 em pequeno volume. Teve até um lance que Bolsonaro denunciou, mandou fazer um projeto de lei para poder regulamentar e evitar isso. O projeto foi rejeitado na Câmara. Foi feito e foi revogado. Quer dizer, todo mundo entrando e levando grana nessa jogada. Puro assalto ao bolso do aposentado desvalido que já ganha uma miséria. E o que é pior, vocês sabem, 78% dos aposentados ganham salário mínimo. Salário mínimo. E vocês sabem o que é pior também? Se você contribuir a vida inteira para ganhar essa merreca, não se preocupe, porque tem pessoas que nunca pagaram um tostão e são beneficiados e ganham também essa merreca, tal do LOA. É um grupo especial de pessoas que nunca contribuíram, que chegaram aos 65 anos de idade e o governo dá mensalmente para eles. Agora, tem uma solução melhor para vocês, para se aposentar. Sejam presos. O auxílio preso é maravilhoso, é mais que um salário mínimo. Pô. Vocês têm comida de graça, casa, roupa lavada, tratamento especial nas celas, tem visita íntima. Vocês não queiram sair, vivem lá e vai ganhar uma grana preta. Quanto mais tempo ficar, mais vocês vão receber no tempo de presos no patropi querido que nós vivemos. Bom, esse é a explicação. Então, se alguém tiver alguma dúvida, posso explicar, mas acho que está bem claro. Foram colocados como associados e aposentados que não eram associados. Descontaram deles mensalmente importâncias variadas, que não eram muitas, que não chamavam atenção. E que criou um mundo de dinheiro pelo volume, pela quantidade de pessoas. Esse é o grande tchan do processo. Quer ver como é que funciona isso? Vou explicar para vocês de outra maneira. Fui ao mercado ontem e para comprar uma fígado de galinha, que estava R$ 5,99. Estou dando essa dica porque não dá para comprar outra carne. R$ 5,99. Hoje eu cheguei, ele era 6,30 e pouco. Aí um idiota do lado disse assim, o que é mais 5 centavos, 6 centavos? Aí eu olhei para o cidadão inteligentermo e de volta falei, querido amigo, veja o seguinte, não estou falando em centavos, estou falando em 10% de aumento de um dia para o outro. 10% de aumento. 5 centavos, 50 centavos foi 50 centavos a diferença. 50 centavos de 10% são 50 centavos de R$5. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Não é os 50 centavos que vão fazer a diferença brutal. Mas no final, tudo subindo 10, 20 centavos. E outra coisa, é o terceiro aumento de janeiro para cá, porque eu compro toda semana fígado de galinha, pé de galinha, pescoço de galinha. E eu acompanho os preços, que eu estou pagando na boca do caixa. E os preços estão subindo. A mesma coisa fizeram com os aposentados. São só R$10, só R$15, você ganha 1.400, aumentou. Aumentava o salário mínimo, aumentava na mesma proporção o desconto indevido, porque vocês não pediram e também não ofereciam nada para vocês. Então, esse é o caso dos 6, total desse dinheiro, 6 bilhões e 300 milhões e quebradinhos. Que o governo não quer nem saber, que ele é que tem que devolver, o INSS é do governo. Agora, não querem saber a coisa mais curiosa, a narrativa sem vergonha do governo? O governo é um barato. O presidente, o Lupe, do INSS, não se coçou. Não sei, quem sabe, talvez.
O Lula, por sua vez, não, mas o Lupe é legal, não quero tirar o Lupe, é um amigo nosso. Aí tanto perseguiram, perturbaram, que o Lupe pediu para ir embora. Aí sabe que eles nomearam? O subchefe do Lupe, o cara estava com ele no governo. Era o vice do INSS e virou o chefe do INSS, o cara que estava tão envolvido quanto o outro. O sinal que não quer resolver nada. A outra coisa, ninguém falou vai devolver um tostão para ninguém. Mas a responsabilidade é do governo. Então, isso aí vai demorar 10 anos, vão descobrir que fulano, que Beltrano, que aconteceu, que não aconteceu, que foi, que não foi, e vocês vão ficar esperando. O aposentado, então, vai virar a alma do outro mundo e não resolveu nada. E essas coisas que eu digo para vocês, se o governo não tem atenção com as pessoas, quem vai ter? Porque se o governo é pago por nós, ricamente, fortunas, ministro andando de jatinho da FAB para lá, não tem munição, não tem combustível para os aviões de combate, mas tem para os aviões de passageiro da FAB. Então sai um jatão, um jatinho, um meio jato, de Brasília para São Paulo, de Brasília para Recife, de Brasília para Portugal, com um cara do governo, do ministério, do ministro, do Supremo dentro dele, e acabou, fica por isso mesmo. E nós estamos pagando a conta. Todos nós estamos pagando a conta. Esse dinheiro é de todos nós. Todos nós. Bom, então essa é a história dos 6 bilhões e 300 milhões. Eu acho que ficou bem claro, não tem dúvida nenhuma, e esse é o problema. Outro problema que está acontecendo desagradável é mentira. Todo político, de uma maneira ou de outra, mente. Quando é que ele mente? Quando ele mente, quando ele promete fazer alguma coisa e não faz. É mentira. Então, o governo, para poder se ver livre das acusações do mau governo e das mentiras, criou uma fake news. Todo mundo que fala que é fake news virou bandido. O nome em inglês quer dizer coisa falsa, notícias falsas. Mas o real é o seguinte: continuam mentindo descaradamente e usaram esse negócio para dizer qualquer coisa que você diga contra o governo agora virou fake news. Olha que maravilha de jogada. Fake news não é só a mentira, é a mentira contra o governo. Tudo que você disser assim, essa urna é falsa, fake news nele, prisão, antidemocrático, pega o cara, joga pela janela. Isso é o que está acontecendo hoje, virou fake news. Mas deram uma arrumadinha legal e o fake news virou mentira de oposição do governo. O que o governo fala não é fake news, é verdade absoluta. Mas o governo é mais esperto que vocês pensam. Esse desgoverno atual é mais esperto. Tudo que o governo fala de mentira, ele chama de narrativa. Narrativa, aliás, é uma palavra que eu gosto muito. Narrativa era assim. Era uma vez, há muitos anos atrás, num país muito distante, morava uma bruxa muito malvada, chamada Bruxa Peteca. A Bruxa Peteca tinha uma irmã chamada Bruxa Sapeca. Aí, essas histórias infantis, de muitos, eram narrativas. E são narrativas. São histórias fantasiosas. Só que eles mudaram um pouquinho o jeitinho da narrativa. A narrativa passou a ser o quê? Vamos contar uma historinha fantasiosa, mentira, mas vamos repetir tanto que vai virar verdade. Vai virar verdade. É a política da fofoca. É uma coisa engraçada. Se você disser assim, João matou Pedro, acabou a notícia. Me disseram que o João matou o Pedro estava dormindo, aí pegou, jogou ele do 10º andar para baixo, havia um cachorro, chutou ele. Aí a narrativa é um monte de mentira do governo que ele usa para repetir aquilo, ou como fofoca, ou como número. E a imprensa vem e reforça, e conta. Como tem uma moça numa rádio, numa estação aí, que eu não me lembro, que eu nunca mais vi, faz uns 20 anos, dizendo assim, não, a inflação, não tem inflação, a inflação aumentou, mas é bom a inflação aumentar. Aí eu fico olhando para ouvir dizer isso, porque eu não vejo esse troço. Aí você fica olhando, caramba, esses caras são muito sem vergonha, muito cara de pau. Muito cara de pau. E está todo mundo de boca aberta olhando, achando legal.
E aí que eu digo, entra vocês. Eu estava vendo outro dia uma matéria interessante. Nos Estados Unidos, em determinado momento, houve um estado qualquer daqueles que a gasolina subiu um monte. Sabe o que os caras fizeram? Não compraram mais gasolina durante 10 dias. Ninguém botou gasolina no carro. Sabe o que aconteceu? Os tanques de combustível, as empresas que produziam e tinham seus tanques para distribuição, não tinham aonde guardar a gasolina produzida, porque não havia consumo da gasolina. Sabe o que aconteceu? O preço foi lá embaixo. Não só não aumentou, como foi lá embaixo. E nesse preço lá embaixo, todo mundo encheu o tanque e acabou o problema. Imagina só se, em vez do Bolsonaro juntar essas multidões de patriotas para bater palma, ouvir discurso, gritaria, essas coisas todas, mas se Bolsonaro resolvesse dar uma dica para esse pessoal: olha, pessoal, tá pegando o seguinte, não vamos comprar mais ovo. Um mês sem comprar ovo, galinha botando ovo todo dia. Vão matar as galinhas e vender a galinha? Não há problema. Então não vamos comprar mais galinha assassinada por causa do ovo. Ninguém vai morrer se passar um mês sem comprar ovo, mas eles não vão ter lugar para guardar tanto ovo. São bilhões de ovos por ano, bilhões. Essa é a reação que eu acho que precisava haver para poder dar juízo para o governo que não tem. Mostrar para ele que nós temos, o povo tem força. O governo é do povo para o povo. Então, essas são as reações que eu vejo produtivas. Tá? Vou fazer uma manifestação com 10 milhões de pessoas domingo. O que eu atrapalhei, o que eu criei, o que eu fiz? Nada. Domingo não tem, tudo fechado, trânsito diminuído, não incomoda ninguém, ninguém se perturba. Você pode reunir bilhões de pessoas, só vai dizer assim: poxa, esse cara é simpático, um cara legal, todo mundo gosta dele. E daí? Todo mundo gosta de mamãe, todo mundo gosta de vovó, mas o que vai resolver simplesmente o gostar? Qual é o problema que vai ser resolvido simplesmente com a demonstração de que eu gosto dele? Nada. Nada. Não vai impedir nada. É como eu disse para um amigo nosso aqui do Bolsonaro. Por que Bolsonaro dá guarida, sabendo que está sofrendo uma perseguição violenta? Por que ele simplesmente tira advogado, tira todo mundo e deixa correr frouxo? Ah, vocês vão me condenar. Porque eu expliquei para o cara, sabe a história, a fábula do Esopo, chamado O Lobo e o Cordeiro? Lobo, já ouviram falar? Hoje em dia ninguém lê mais, negócio de porcaria de celular, tá complicado. Mas é uma fábula. Antigamente a gente vivia muito das fábulas, dos ensinamentos, das coisas das memórias, das narrativas infantis, que era muito legal. Vou contar para vocês rapidinho a fábula do lobo e do cordeiro. Vocês sabem que, não sei se sabem, mas deviam saber que todo rio nasce num ponto mais alto, vai descendo por gravidade, ele vai seguindo o curso dele até chegar no mar, que é o ponto mais baixo, é o nível 0. Então todo rio nasce de um ponto mais alto e vai para um ponto mais baixo. É a lei da gravidade. Muito bem. Se convencionou que você, estando num ponto na margem do rio, a parte de cima do rio mais alta se chama a montante e a parte mais baixa a jusante. Então quem está mais alto está a montante, quem está mais baixo está a jusante. Então, na floresta, era uma vez uma linda e maravilhosa floresta. E nessa floresta morava um lobo muito zangado, muito brabo, e que era o dono do pedaço. Tudo o que ele fazia, tudo o que ele queria, e ele fazia, acontecia, ele era muito malvado, prendia, batia, mandava investigar, fazia o diabo, era um lobo. E era repleto de cordeiros, carneirinhos, carneirinho, carneirão, tá até uma música. Bom, aí um dia, por acaso, no mesmo rio, estava o lobo e o cordeiro bebendo água do rio. Olha que legal, romântico. Só que o lobo estava em cima, a montante, e o cordeiro estava aqui embaixo, na parte jusante. Ora, se o lobo estava bebendo água lá em cima, se houvesse alguma sujeira na água,
proveniente do lobo beber água, quem estava pegando o restinho era o cordeiro. Tá? Então, o lobo em cima, o cordeiro embaixo, o lobo bebendo água, sujando a água do cordeiro, e não o contrário, porque a água não sobe, ela só desce. Aí, o lobo, todo lobo é arrogante, é idiota, não o lobo animal, que é um bicho maravilhoso, mas fazendo de conta que fosse, ele se virou para o cordeiro e falou assim: seu cordeiro, o senhor está turvando a minha água. Aí o cordeiro: seu lobo, pelo amor de Deus, me desculpe, mas não estou fazendo isso. Tá sim, você está afirmando, você está sujando minha água toda, eu não posso beber essa água normal. Aí começou a xingar, a gritar, berrar, falar, ameaçar, começou a chamar mais lobo para ser testemunha, uma coisa. Aí o cordeiro, humildemente, falou assim: mas seu lobo, eu estou jusante, eu estou abaixo da sua água, o senhor está bebendo em cima, então a água que se estiver suja é para mim, a minha água suja não pode subir para o senhor. Aí o lobo: tem razão, mas eu vou te comer assim mesmo. Foi lá e comeu o cordeirinho. Então, estava dizendo para esse meu amigo que não adianta você se defender, botar 10 advogados maravilhosos para dizer que está tudo errado, que tudo isso é uma irregularidade, isso aí está tudo furado, porque no final o lobo vai comer o cordeiro. Aí alguém falou assim: mas veja só como é que eles são legais, já prenderam o Collor. O processo do Collor começou em 2023. Por que prenderam anteontem? Depois de quantos anos? 2, 3, já de concluir o processo, porque esse processo se arrasta um tempão de corrupção. Aí, por que isso? Claro que é um recado. Claro que é um recado. Se eu prendi um ex-presidente forte, bonito, simpático, por que eu não posso prender outro também, que no caso seria o Messias? Daqui a pouco o Messias vai sambar também, da mesma forma que sambou o seu Collor. Então, é preciso que a gente tenha muito discernimento, muito entendimento, muita visão das coisas, para a gente poder botar as coisas em ordem, porque no final das contas, não existe comunista bonzinho. Por quê? Porque o recado deles é muito simples, é um ditado. Eu até mandei fazer um chaveiro, para botar o chaveiro, e botei assim, uns adesivos também. O bom comunista declara o seguinte: o que é meu, é meu. O que é teu, é nosso. Porque o comunismo é assim, você vai trabalhar para o Estado. E o Estado, eu gosto muito daquele menino lá da Coreia do Norte, ele é muito legal. Gordo, forte. Eu vejo os desfiles militares da Coreia do Norte, caramba, se pegar 1 milhão de homens ali, não vai dar 50 quilos de gordura. Mas os 50 quilos de gordura estão no presidente da Coreia do Norte. Ele tem toda a gordura do país. Muito legal ele, nada contra. Mas o fato real é que esse povo da esquerda, da sinistra, a esquerda sempre é chamada sinistra, né? A esquerda sinistra, eles sempre estão ferrando todo o povo. Stalin, acabei de ler a vida de Stalin pela 10ª vez. Stalin mandou matar 10 milhões de opositores. 10 milhões de opositores. Lançou a Ucrânia na maior fome do mundo, retirou toda a comida da Ucrânia, que a Ucrânia produzia. Naquela época ela fazia parte da União da República Socialista Soviética. O diabo. E a gente fica tolerando, vendo isso acontecer na casa da gente, e fica olhando, e aí? E aí? Nada. Nada. Deixa rolar para ver o que vai acontecer. Hoje em dia, a gente está acontecendo. Você falou que não deve, vai ser preso, esquartejado, humilhado, antidemocrático, antes daquilo. O antidemocrático é você impedir as pessoas de falarem. Está na Constituição, livre expressão. Então, nós estamos vivendo uma época difícil. Eu, então, convido aos brasileiros que, porventura, me assistirem, me ouvirem, etc. Eu não tenho a menor ideia de qual vai ser o fim desse filme, mas acredito que tem que ter um filme, porque sempre os mocinhos vão ter que vencer os bandidos. Essa é a grande realidade. Então, meus amigos,
estou torcendo aqui para que a gente consiga renovar os quadros, tomar as atitudes e resolver esse problema que está se agravando a cada dia, que está se constituindo já em fome. Fome. Tem pessoas que não estão conseguindo comprar alimentos. Eu tenho visto no supermercado só sacolinhas, aquelas papos de grandes carrinhos, raríssimos, raríssimos, raríssimos. Bom, então por hoje é isso aí. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Faço votos que vocês permitam que a gente divulgue o máximo essas ideias e essas posições, para ver se a gente consegue ter um país feliz, livre, organizado, justo. Eu vou falar da justiça em breve, sobre a justiça. Justiça. Segurança pública, vamos falar sobre isso também. Vamos falar também sobre empregos, vamos falar também sobre Bolsa Família. Tem muita coisa para a gente conversar a respeito. E eu tenho certeza que esse povo aqui há de entender e há de se posicionar e há de tomar as providências que forem necessárias para reverter esse quadro. E vou dedicar uma série completa sobre a corrupção. A corrupção é uma coisa fantástica. Vocês imaginam o que eles fazem para dar provimento à corrupção. Agora descobriram que as verbas que foram distribuídas por Covid permitiram aos gestores municipais comprarem até automóveis. Não estou nem falando naquela época se comprou, foram muito umas cadeiras, uns equipamentos para o pessoal com Covid. Os valores eram assim: quanto custa isso aqui? R$100. Ah, compraram por 1.500. Está exagerando, os valores não são esses, certo? Mas a proporção é como isso. Desviaram milhões. E o que é pior, cada vez que desvia R$1 da saúde, você está deixando alguém faltando R$1. Primeiro que o dinheiro já não é muito, porque já é muito roubado. Você ainda vai roubar no ponto final dele, que é a hora de entregar para o paciente, para o povo. É complicado. Está aparecendo aqui um lugar que eu conheci, que o cara tinha comprado, para uma população de 20 mil habitantes, tinha comprado 500 mil fitas para análise, se eu não me engano, eram umas fitinhas, diabetes, me lembrei, para diabetes, para ver diabetes. Tinha 20 mil habitantes, mas comprou 500 mil fitas. Quer dizer, isso aí dava, olha que é fita para cachorro. Não era uma fita só não, eram caixinhas com várias. O pessoal é criativo, o ladrão é criativo, não é bolinho não. Esses caras não são fáceis, não. Bom, mas é isso então. Nós estamos no final do sábado, amanhã é domingo. Agradeço muito a atenção daqueles que me deram a sua atenção. Rogo a vocês que difundam a ideia. Eu não sou importante, nós somos importantes como um todo. Mas o que vale são as nossas ideias, nosso pensamento, nossa disposição, o desejo de consertar, de melhorar, de participar. Enquanto a maioria dos nossos governantes, gestores municipais, estaduais e federais estão apenas tentando se locupletar com o nosso dinheiro. E aí eu vou fazer um estudo com vocês sobre cleptocracia, que é uma forma de governo que nós estamos vivenciando hoje, cleptocracia. Guardem esse nome. Boa noite, muito obrigado, fiquem com Deus.